Se você faz parte da bolha dev ou está pensando em entrar nessa área, provavelmente já ouviu falar de linguagens orientadas a objetos. A exemplo de Java, Python, C++, Ruby, entre tantas outras. Mas que também algumas linguagens não são orientadas a objetos, que é o caso de C e Pascal, por exemplo. Mas o que seria linguagens orientadas a objetos? É isso que eu vou te mostrar hoje. Fica aí por 5 minutinhos que você vai saber de tudo. Ok, vamos direto ao ponto. Assim como a maioria das atividades que a gente realiza no dia a dia, programar também tem modos diferentes de se fazer, o que a gente chama de paradigmas de programação. A programação orientada a objetos é justamente um desses paradigmas. Quando começamos a utilizar linguagens como Java, C++, Python, entre outras, que possibilitam esse paradigma orientado a objetos, é comum errarmos e aplicarmos a programação estruturada, não utilizando os recursos dessa programação orientada a objetos. Mas, eu tô falando isso, mas o que seria programação estruturada? Na programação estruturada, o programa é composto por 3 tipos básicos de estrutura, sendo elas as sequências, que são os comandos linha por linha, as condicionais, que são os comandos que só irão acontecer caso uma condição seja verdadeira, a exemplo do if, else, switch e operador ternário, e por fim, as repetições ou loops, que são comandos que se repetem enquanto uma condição for verdadeira, a exemplo do while, o while e o for. Com essas estruturas, nós processamos entradas e geramos saídas, a exemplo desse código, em que nós recebemos 2 números como entrada e retornamos a soma desses números como a saída. Ok, tudo bem, mas linguagens como Java e Python já fazem isso, então qual que seria a diferença entre a programação estruturada e a programação orientada a objetos? Na programação estruturada, o programa é geralmente composto por uma grande função principal, a famosa main. Claro, a gente pode subdividir essa função principal em subfunções, mas no final, colando elas na grande função main, a gente consegue fazer o programa funcionar da mesma maneira que ele subdividido nessas funções. Além disso, na programação estruturada, o acesso às variáveis é quase que irrestrito, se limitando a dizer se a variável é global ou local, se ela é visível ou não numa determinada função. A programação orientada a objetos surgiu justamente nesse contexto, buscando ser uma alternativa a essas características da programação estruturada. O intuito da sua criação também foi aproximar o manuseio das estruturas do programa com o manuseio das coisas da vida real. Daí o nome objeto, como algo genérico que representa qualquer coisa tangível. Os 2 pilares da linguagem PO são as classes e os objetos. Todo o restante deriva justamente disso. Mas, afinal, como são esses pilares? Vamos imaginar o seguinte, que você acabou de comprar um carro novo e ele possui as seguintes características: motor 2.0, cor azul escuro, câmbio automático e 4 portas. Além disso, ele possui as seguintes funções: acelerar, frear, tocar música e acender o farol. Nesse contexto, na PO, o seu carro seria considerado um objeto. Suas características seriam considerados atributos e seus comportamentos / funções seriam considerados métodos. Temos aqui isso representado em código Java, onde os atributos do carro são seu modelo e velocidade e seus métodos são acelerar e frear. Certo, o seu carro é único perante ao Detran, mas na loja existiam outros semelhantes. Estes são considerados instâncias da classe carro. A classe é tipo molde e os objetos são peças criadas a partir dele. Certo, agora que entendemos o que seriam as classes e objetos na PO, vamos aprender conceitos mais interessantes sobre esse estilo de programação. Vamos falar então do encapsulamento. Certo, pense no seguinte: sabe o motor do carro que você acabou de comprar? Você não consegue mexer diretamente nele, a menos que você seja um mecânico. Mas, em contrapartida, você pode controlá-lo pelos pedais e pelo volante. No código, isso significa proteger os atributos da classe e controlá-los com métodos específicos. Nesse caso, a gente tem um atributo da classe motor e os métodos específicos controlar pelo volante e acelerar pelos pedais. Essa ideia de proteger os atributos da classe mantém o código mais seguro e organizado, evitando assim que os atributos sejam alterados de forma incorreta e ajudando na hora de resolver problemas que aconteceram nesses atributos. Outro conceito da POO é a herança. Vamos pensar o seguinte: carros e motos possuem funções parecidas, como acelerar e frear. No entanto, possuem diferenças. O carro, por exemplo, pode levar até 5 passageiros, enquanto a moto pode levar no máximo 2 passageiros. A ideia da herança é criarmos uma classe genérica chamada veículo e especializarmos elas para carros e motos. Exatamente como podemos ver nesse código, onde os 2 possuem métodos parecidos, mas o atributo de passageiros é diferente. Ok, com tudo isso, utilizamos a programação orientada a objetos para criar códigos de fácil entendimento, fácil organização e principalmente de fácil manutenção. Certo, você aprendeu esses conceitos sobre a programação orientada a objetos, mas ela não se limita só a isso, ela tem inúmeros outros conceitos. Eu espero então que com esse vídeo você pesquise mais sobre as linguagens orientadas a objetos e entenda o porquê dessas linguagens serem tão dominantes no mundo da programação.